Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores discutem projeto que autoriza o serviço de transporte remunerado de mercadorias, cargas ou volumes por motocicleta, o chamado motofrete. Lei da importunação sexual completa 2 anos e mulheres se queixam de assédio nos transportes públicos. A todo momento, transporte público, a gente sabe que ônibus, metrô, trem, todo ambiente que está muito cheio, a gente está passível a esse ato, né? E o Dia do Nordestino é comemorado na Feira de São Cristóvão com comida típica e forró. E Brasil que fornaia, tem um pé de plantação, por falta d'água, perde meu gado, morreu de sede, meu alazão. Não saia daí, a gente volta já. Você tem alguma dúvida sobre as eleições municipais 2020? Então já aponta a câmera do seu celular para este QR Code ou anota aí o número que aparece ali embaixo. Tem até dicas para os mesários. Você pergunta e a Justiça Eleitoral responde. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a sessão plenária dessa quinta-feira na Câmara Municipal. Entre os projetos discutidos está o que autoriza o chamado motofrete, o serviço de transporte remunerado de mercadorias. Na sessão extraordinária desta quinta-feira, os vereadores discutiram vários projetos de lei que estavam na pauta da ordem do dia. Em segunda discussão, o parlamento discutiu o projeto de lei do Poder Executivo que altera e define as funções do magistério exercidas nas unidades escolares que integram a rede pública do Sistema Municipal de Ensino. Com a apresentação da emenda número 1, o projeto acabou saindo da pauta. Os vereadores discutiram o projeto de lei que autoriza o serviço de transporte remunerado de mercadorias, cargas ou volumes por motocicleta, motofrete, na cidade do Rio de Janeiro. A regulamentação das atividades que existem na cidade foi considerada importante pelos vereadores, mas ainda precisa ser bastante discutida e aprimorada. Algumas questões foram colocadas, como a exigência de seguro e o atestado de antecedentes criminais, que pode encarecer e dificultar o acesso ao trabalho. O projeto foi aprovado e retornará em segunda discussão. Na edição de ontem do CRN, a gente mostrou como o TRE do Rio está se preparando para combater as notícias falsas durante a campanha eleitoral. Hoje a gente vai falar de outra preocupação do TRE, o comparecimento do eleitor às urnas em tempos de pandemia. O coordenador estadual da fiscalização da propaganda eleitoral no Rio confirmou a adoção de várias medidas sanitárias para garantir a segurança do eleitor e deu dicas sobre o que pode e o que está proibido no dia das eleições. Voto obrigatório. O voto é obrigatório para aqueles eleitores que têm 18 a 70 anos de idade, né? E deverão comparecer para votar normalmente os eleitores. Se houver algum motivo pelo qual inviabilize esse comparecimento, ele deverá justificar em 60 dias no seu cartório eleitoral, apresentando documentos para que fique regularizada a sua situação perante a Justiça Eleitoral. É importante que o eleitor compareça, né? Há uma ideia de que eu não devo comparecer, eu estou com medo. O Tribunal Superior Eleitoral, o TRE do Rio de Janeiro, né, prepararam, dentro da medida do possível, todas as condições sanitárias adequadas, né? Tem material, os EPIs, para os mesários, para os colaboradores e também para o eleitor. Não vai ser utilizada a biometria, né? Vai haver limpeza, o emprego de álcool, quer dizer, uma série de medidas, né, para poder garantir o eleitor. As filas serão formadas fora da sessão de votação, em local preferencialmente aberto. Então, tudo isso vai facilitar para que o eleitor possa comparecer e se sentir seguro para votar. Obrigação do uso de máscara. É necessário que todo eleitor use máscara. É uma recomendação e uma necessidade, como nós já dissemos, para que haja garantia tanto do mesário
né, dos colaboradores da Justiça Eleitoral, como do próprio eleitor. Ele deverá levar o título de eleitor, se possível, e a sua carteira de identidade. A orientação que está sendo dada ao mesário é que o eleitor apresentará o seu documento à distância, uma distância de 1 metro do mesário. O mesário não vai manipular o documento, né, e ele vai, então, conferir. Se tiver alguma dúvida, o mesário pode pedir para abaixar a máscara, para conferir a aparência física, e dali o eleitor vai assinar o bloco de votação. É importante que o eleitor leve a sua caneta. Se ele não levar a sua caneta, não há problema algum. A caneta vai ser higienizada e ele vai assinar com a caneta constante na sessão de votação. Mas se ele puder levar, é melhor, porque isso agiliza a votação e evita a formação de filas. Justificativa da ausência na eleição. Aquele que não compareceu à votação deverá justificar, né, até 60 dias após a sua ausência, após o dia da eleição, por que motivo não compareceu, né? Uma vez apresentada essa justificativa, o juiz vai avaliar. Se essa justificativa não for apresentada, o eleitor poderá ter complicações em um eventual concurso público que foi aprovado, não poderá tirar passaporte e até mesmo para recebimento de benefícios do governo, como o auxílio emergencial da Covid. Isso chegou a ser discutido se aquele que pleiteava o benefício precisava estar com auxílio, com o seu título eleitor em dia. Então, o eleitor não deve deixar de justificar. Se ele, por algum motivo, não pôde votar, deve justificar seu voto para evitar qualquer problema futuramente. Cola dos números dos candidatos. Essa eleição é uma eleição interessante, porque ela é uma eleição curtinha, né? São só 2 votos. Então, é voto para prefeito e voto para vereador. Então, o eleitor deverá comparecer, né, dentro da cabine, ele vai poder lançar o seu voto, aplicando a tecla confirma, depois de digitar o número do seu candidato. Por isso é muito importante que ele traga já o número dos seus candidatos. Ele já defina, antes de sair de casa, os números que ele vai votar, porque aí ganha agilidade, também é menos exposição para ele, ter que buscar o número na rua, em algum tipo de consulta. Ele fazendo em casa, ele também estará se resguardando em relação à contaminação da Covid e ajudando a Justiça Eleitoral a fazer uma eleição mais rápida. O eleitor pode levar a colinha, a chamada, né, os números dos seus candidatos, tá? Ele vai tomar nota e colocar no papel, né, e trazendo na hora na urna, ele tira o papelzinho do bolso e poderá lançar lá os números e aplicando a tecla confirma, ele terá, né, os votos computados, os votos lançados. Camisas com propaganda. No dia da eleição, o eleitor pode fazer a manifestação individual e silenciosa. O que é essa manifestação individual e silenciosa? Ele pode comparecer ao local de votação, né, com um broche, com uma bandeira ou com uma camiseta que seja artesanal, porque não é permitida a distribuição de brindes por candidato. O candidato não pode dar camisa, né? Isso já foi permitido no passado, né? Desde 2006 isso não é permitido mais. Então, né, das eleições de 2006 já não se pode distribuir brinde, já não se pode fazer showmício e uma série de outras restrições. Então, no dia da eleição, o eleitor pode comparecer ao local de votação com a manifestação individual e silenciosa. Ou seja, uma camisa que ele tenha feito lá. Não é o ideal, porque pode gerar algum tipo de controvérsia, mas, né, se outra pessoa também tiver a camisa, né, e pode parecer que seja uma ação organizada para ter uma propaganda, né, burlando a legislação, mas o eleitor pode fazer essa manifestação individual e silenciosa, né, desde que não haja uma padronização de vestuário, por exemplo, como nós já tivemos um caso, né, em que todos usavam a camisa do Brasil com um número que, por coincidência, era o número do candidato que todos apoiavam. Então, houve o entendimento de que se tratava de uma padronização do vestuário que não é permitida. Essa manifestação individual e silenciosa cabe ao eleitor, então, ali, apenas sem gritar nome de ninguém, sem fazer qualquer tipo, pedir voto, apenas, né, externar o seu apoio àquele determinado candidato.
A lei de importunação sexual completou 2 anos e muitas mulheres ainda desconhecem os direitos previstos na legislação que tipifica e criminaliza condutas consideradas invasivas. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam que a violência contra a mulher cresceu no estado do Rio. A Lei Federal de Importunação Sexual é recente, tem apenas 2 anos, mas chegou a tempo de tentar resolver um antigo problema. Você já passou por alguma situação constrangedora? Já sim. E como é que foi na hora? Eu saí à noite e estava com as amigas e assim, veio um cara, me puxou pelo braço, querendo me beijar. Tipo, me pressionou na parede. Então, tipo assim, eu empurrei, mas assim, foi uma situação bem chata, bem complicada, entendeu? Que ele ainda se achou certo. Ele falou, pô, se você está aqui, você tem que estar disponível. Então, assim, depois disso, eu até evito de sair à noite, porque realmente tem homens que é bem sem noção. Não respeitam mesmo. A todo momento, transporte público, a gente sabe que ônibus, metrô, trem, todo ambiente que está muito cheio, a gente está passiva a esse ato, né? Mas nada tão constrangedor que não pudesse ser contornado. Com a lei de importunação sexual, passou a ser crime atitudes como cantadas invasivas, beijos sem consentimentos e assédio no transporte coletivo. A pena para quem cometer esse tipo de crime pode variar de 1 a 5 anos de prisão. A pena ainda pode ser aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime for praticado por uma pessoa que tenha relação de afeto com a vítima. Acho essa lei maravilhosa, porque é um absurdo, né? Sem a minha permissão fazer algo. Precisa dessa lei e as pessoas precisam ser mais solícitas, porque as pessoas enxergam o erro, mas finge que não está vendo nada. Eu acho que essa lei para a mulher é muito importante, porque hoje nós somos uma figura muito vulnerável, né? E essa lei ela vem dar um pouco de proteção, né? Proteção a nós mulheres, em todos os ambientes em que nós estamos, que hoje o respeito mesmo ao ser humano já é difícil, imagina para uma figura vista como frágil, vulnerável. Então, essa lei, ela tem muita importância hoje, né? Eu acho que é uma lei necessária, porque eu acho que a mulher tem que ser respeitada no transporte coletivo, na rua, se a gente quer que ela esteja, porque eu acho que não pode ser nada assim, obrigado, porque o homem quer, entendeu? Eu acho que se fosse ao contrário, se a mulher fizesse com o homem, ele, né? De repente tem homem que iria reagir. Então, eu acho super importante. Os dados apresentados pelo dossiê Mulher de 2019 mostram que a violência contra as mulheres continua crescendo no estado do Rio. Dos 165 registros de assédio sexual, 150 foram contra mulheres, o que significou 90,9% dos casos. Já os 689 casos de importunação ofensiva ao pudor, a maioria, 638, foram contra mulheres, o que significou 92,6% dos casos. O advogado criminalista explica qual é a diferença entre o assédio sexual, estupro e importunação sexual. O estupro é o constrangimento, é constranger alguém a ter conjunção carnal ou a praticar com essa pessoa qualquer ato libidinoso, né? Mas sempre mediante violência ou grave ameaça. O estupro ele tem essa exigência. O estupro dos crimes desses 3 crimes que a gente está comentando aqui nessa entrevista, o estupro é o mais grave deles, em termos de resposta penal. Ele prevê uma pena de 6 a 10 anos para quem for condenado na forma simples do estupro, né? Mas o estupro é isso, é quando há um constrangimento a ter a conjunção carnal ou a praticar qualquer outro ato libidinoso, mas esse constrangimento ele acontece através de um ato violento ou através de uma grave ameaça, né? Então é preciso que a pessoa esteja ou armada, ou com uma faca, ou prometendo algum mal injusto e grave, ou forçando a pessoa violentamente, né, a vítima violentamente, a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Nessa hipótese, você tem um estupro. Na importunação sexual, não. Digamos, ela é um pouco menos. As exigências típicas da importunação sexual, elas são um pouco menores do que a do estupro. A importunação sexual, quando você pratica contra alguém e sem anuência dessa pessoa, algum ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua lascívia.
né? O exemplo clássico da importunação sexual são aqueles episódios que eu falei do ônibus, né? Veja que o fato do sujeito estar se masturbando dentro de um ônibus, estar ejaculando, enfim, em cima da pessoa, não é algo que ele faz mediante violência ou grave ameaça, né? Não tem a violência ou a grave ameaça, que são as notas distintivas do estupro, né? Portanto, não havendo violência ou grave ameaça, mas a prática de um ato com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, você pode enquadrar como importunação sexual. Por último, você tem, então, o assédio sexual. A grande nota que distingue o assédio sexual, tanto do estupro quanto da importunação sexual, é a relação de subordinação hierárquica, né? O assédio sexual ele só pode ser praticado numa relação em que o autor esteja numa condição de superioridade hierárquica ou de ascendência sobre a vítima. E o assédio sexual é o simples constrangimento, com a finalidade de obter vantagem, com a finalidade de obter favorecimento pessoal. Para haver o assédio sexual, portanto, não precisa ter violência, não precisa ter grave ameaça, não precisa ter conjunção carnal, não precisa ter ato libidinoso, enfim, não precisa ter nada daquilo que o estupro e a importunação sexual exigem. Para ele, a lei deve ter não só um caráter punitivo, mas, acima de tudo, coibir esse tipo de atitude tão comum no dia a dia de muitas mulheres. A gente precisa desmistificar um pouco essa ideia de que a criminalização de condutas ela é capaz, ela tem o condão, ela tem aptidão para reduzir a prática de crimes, né? Não existe dado estatístico que corrobore essa hipótese. Quer dizer, não é porque uma conduta é criminalizada que ela tende a ser menos praticada, ou não é porque uma pena aumentou que aquele crime tende a ser praticado com menor frequência. Agora, evidentemente que está colocada aí para as mulheres, sobretudo, né, um instrumento de resposta mais efetiva à prática desse tipo de conduta, né? A importunação, o crime de importunação sexual, ele se situa ali um pouco no meio termo, porque a importunação sexual não chega a ser propriamente o estupro, né? Digamos, é menos do que o estupro, mas é algo que perturba a dignidade sexual da mulher, enfim, da vítima, de maneira que ela vem um pouco nessa perspectiva de oferecer uma resposta mais adequada. Mas é muito difícil dizer que a tipificação desse crime diminuiu a sua incidência, né? É muito difícil. As mulheres hoje dispõem de uma ferramenta de resposta penal mais efetiva, mais adequada. Agora, deve dizer que elas sofrem menos com essa prática? Eu acho que não. Você vai ver no próximo bloco. Feira de São Cristóvão comemora o Dia do Nordestino. Você já precisou organizar alguma coisa na vida? Festa, passeio com amigos, viagem de férias. Gente, eu vou viajar. Agora pensa num gasto. Esse é o desafio da Justiça Eleitoral, que tem a missão de organizar votações gerais e municipais a cada 2 anos. Não teria como ser diferente, né? Afinal, são quase 148 milhões de eleitores, mais de 500 mil de candidatos e aproximadamente 2 milhões de mesários, distribuídos em milhares de sessões eleitorais de mais de 5.500 municípios. É muito número, concorda? Bom, desse total, 647 milhões de reais vão ser investidos nas eleições municipais deste ano. O restante vai ser usado para, por exemplo, comprar e manter urnas eletrônicas em 2021. Trabalhão, hein? Mas pela democracia vale a pena. Um jogo interativo de perguntas e respostas incentiva o conhecimento de pontos históricos e culturais da cidade. E o melhor, alunos da rede pública podem trocar os pontos recargas, chips de dados, aparelhos celulares ou computadores. Confira na reportagem de Mariana Rosadas. O aplicativo ProAcoins incentiva o aprendizado sobre a história do Rio de Janeiro por meio de um jogo de perguntas e respostas. O quiz foi desenvolvido em uma parceria entre os institutos Rio Memórias e Proa. Estudantes da rede pública de ensino que responderem às questões ganham pontos que podem ser trocados por recargas ou chips de celular, além de se tornarem agentes de transformação e cidadania. A Aline Dalmagro é diretora do Instituto Proa e vai nos contar como surgiu a ideia de criar um aplicativo que incentive o aprendizado histórico e cultural sobre a cidade de maneira lúdica e divertida.
Bom, gente, a nossa ideia com o ProAcões era criar um aplicativo que apoiasse os jovens na ampliação do universo cultural, né? O Pro é um instituto que ajuda jovens a entrarem no mercado de trabalho e a gente sabe que para entrar no mercado de trabalho, nada melhor do que a gente ampliar o nosso universo cultural. Então, a gente criou um game que basicamente são missões que o jovem vai conectar a sua cidade, ou seja, ele vai desbravar a cidade, vai conhecer a cidade e vai conhecer todos os lugares temáticos e todos os lugares importantes. E com isso, obviamente, ele vai ampliar o seu universo cultural. E a gente acredita que dando uma pitadinha de cultura, esse jovem vai cada vez ter mais interesse por conhecer outros lugares. O aplicativo está disponível para ser baixado em todas as plataformas, ele é compatível com todos os tipos de celulares, mas não é só para os jovens, né? Quem quiser entrar, se divertir, também pode. Pode sim. O app é disponível para todas as pessoas, então qualquer pessoa pode acessar, pode jogar. O nosso único ponto é que os prêmios, né, que a gente tem vários prêmios, computadores, celulares, viagens de intercâmbio, apenas os jovens vão poder usufruir desses benefícios. Mas a gente está falando de cultura, né? Então todo mundo pode curtir, pode aproveitar. O ProAcões é uma parceria entre esses dois institutos, o Rio Memórias e o Proa, e a Lívia Baião é idealizadora do Rio Memórias. Hoje vai nos contar como que vocês se interessaram em participar desse projeto. Perfeito, Mariana. Então, o Rio Memórias é um museu virtual que conta a história do Rio. É um museu que pretende, né, divulgar essa história para o maior número possível de pessoas. Uma história que é muito pouco conhecida. Então, a gente quer recordar o Rio para os cariocas, e recordar no sentido de trazer o Rio de volta ao coração, porque corde, né, vem de coração. Então, essa é a nossa ideia. E a gente só cuida do que a gente conhece, né? Então, a nossa objetivo é justamente fazer com que os cariocas conheçam a história da própria cidade e, por isso, passem a cuidar um pouco mais dela. Então, a gente procurou o Instituto Proa, que já tinha esse game chamado ProAcões. É um game sobre a cidade de São Paulo, inicialmente, né? Contava a história de São Paulo e dos lugares, os pontos culturais de São Paulo. E nós procuramos o Instituto Proa para trazer esse jogo aqui para o Rio. E a nossa ideia é justamente colocar os pontos culturais do Rio e engajar a juventude nessa viagem pelo tempo e pelo espaço cariocas. Esse é o nosso objetivo. Maravilha. Então, um projeto, na verdade, de valorização histórica, cultural, mas também que tem a intenção de transformar os participantes em agentes de cidadania. Exatamente. A gente tem essa pretensão, né, de fazer com que os jovens e os cariocas reflitam sobre a nossa cidade e que isso transforme um pouco a atitude que a gente tem em relação à nossa cidade. É o objetivo mesmo que as pessoas reflitam sobre a nossa história. Por exemplo, quando a gente passa em frente à Alerj, lá, o Palácio Tiradentes, ou ao Palácio Pedro Ernesto mesmo, saber o que tem ali por trás, o que aconteceu. Por exemplo, o Palácio Tiradentes antes era um prédio antigo que se chamava Câmara e Cadeia Velha, de onde o Tiradentes saiu para ser enforcado. Então, essas histórias que a gente vai passando pelos lugares e não conhece, trazer isso um pouco para a superfície, histórias que estão soterradas. E o ProAcões é uma forma de chegar aos jovens, porque é um game, né? E a juventude gosta muito de game. Então, é um jogo de perguntas e respostas, e à medida que o jogador joga, acumula pontos. E quem é estudante da rede pública, ensino médio e 8º e 9º ano do ensino fundamental, esses estudantes podem trocar seus pontos por recompensas. E quais são essas recompensas? Computador, aparelhos de celular e chip de dados. Então, ao mesmo tempo, ele adquire conhecimento sobre a cidade, amplia o seu repertório cultural e ainda pode ganhar, né, essas recompensas e ampliar o acesso à internet. O Dia do Nordestino foi comemorado nesta quinta-feira, na Feira de São Cristóvão, e várias atrações foram preparadas. Uma delas foi a volta dos karaokês, que respeitou as normas de prevenção à Covid-19. No fim de semana, os eventos continuam.
Um pedaço do Nordeste encravado na zona norte do Rio. Há 75 anos completados em setembro, a Feira de Tradições Nordestinas é uma referência para cariocas e visitantes. Foi em São Cristóvão que os seus fundadores desembarcaram em 1945. Lá, eles montaram as suas lonas e passaram a vender comida, artesanato e tudo que se referia à cultura nordestina. A partir de 2004, a feira, que funcionava no estacionamento que ficava ao lado do pavilhão de São Cristóvão, passou a funcionar dentro dele. Hoje, ela é um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, rivalizando com o Pão de Açúcar e o Corcovado. Nesta quinta-feira, os integrantes da feira comemoraram o Dia do Nordestino, que já existe no calendário da cidade há 11 anos. Uma festa dentro do novo normal, com músicos de máscara e distanciamento entre feirantes e frequentadores. E Brasil que fornaia, em pé de plantação, o falta d'água, terra e meu gado, morreu de sede, meu alação. A gente vai ter que se arrebentar nesse momento. Realmente não tem como dançar, entendeu? Tem distanciamento de 2 metros de uma pessoa para outra e sem dançar coladinho. No momento não dá, mas em breve, se Deus quiser, vamos estar aí a todo vapor. A feira reabriu em julho com apenas 40% da lotação e o horário reduzido por causa da pandemia. Atualmente, 70% das atrações já estão funcionando. Por todos os corredores, informes com as regras de ouro da prefeitura. O caminho que os visitantes devem seguir também está sinalizado. A música ao vivo voltou, mas com restrições. Os restaurantes estavam liberados, mas a outra parte precisava de música. É música ao vivo nas barracas, entendeu? É karaokê. E não estava liberado. Nessa última etapa agora, liberou para os karaokê. Já vai abrir mais aí uns 30% da feira. E os outros 20% são barracas que tem música dentro ao vivo, então não está liberado. Mas sempre seguindo as regras de ouro, viu? Não foi liberado ainda, os palcos da feira não foram liberados. Foram liberados uma musiquinha ao vivo, ambiente, dentro dos espaços, dos restaurantes. Mas a pista de dança ainda não pode ter. A Feira de São Cristóvão aguarda os seus dias de glória de volta. Ela já chegou a receber 3 milhões de pessoas em um único ano. Gente que veio do Brasil e de várias partes do mundo. Já recebe aqui dos Estados Unidos, China, recebe Japão, recebe Indonésia, Coreia, coreanos, bolivianos, várias raças. O que essas pessoas consomem? O que elas procuram na Feira de São Cristóvão? O nosso artesanato, né, nordestino. Obras do mestre Vitalino e entre outras. Esses turistas estrangeiros, eles já vêm com um pacote de compras, eles já vêm procurando um determinado produto ou descobrem coisas na hora na feira? Descobrem coisas na hora, mas o produto que eles vêm mesmo procurar é estatueta do Rio de Janeiro, estátua, chaveiros, essas coisas que representam o Rio, mas acaba descobrindo a cultura nordestina e já leva também as bonequinhas de barro e entre outros. Pelo menos 1.200.000 nordestinos vivem no Rio de Janeiro, de acordo com um levantamento do IBGE. E a Feira de São Cristóvão é uma espécie de segunda casa de cada um. Muitos vêm para se divertir e outros para trabalhar, como a dupla de repentistas Miguel e Edinaldo, que ajudam a manter viva a cultura nordestina, mesmo estando longe de casa. Hoje em dia a gente luta pra ver ela consagrada. Tem até academia com vida bem elevada, divulgando a nossa arte por ser bem considerada. E se criou com mistura de raiz de Moçambique, improvisando repente, tá orgulhoso porque canta para a TV Câmara, ou mesmo a Câmara TV. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.